Eu não vou falar, eu não vou rir da sua velhice, porque, gente, faz de conta que eu sou mais nova que ele, mas tudo bem, vamos lá. Não, a minha tá Emanuel. prematura, você não sofre do ciático, a minha tá prematura. Não. Com certeza. Emanuel, obrigada, né, pela oportunidade, né, de estar aqui com a gente também, esclarecendo vários assuntos, inclusive, né, queria já aproveitar aqui, né, um pouco da sua opinião, já que estávamos falando agora há pouco em relação a essa questão da Petrobras, a gente estava comentando, inclusive, debatemos o assunto também de uma possível CPI, né, agora há pouco até com o próprio deputado Eduardo Cunha, que esteve aqui com a gente. Queria ouvir a sua opinião, porque a gente está vendo, né, a própria base do governo e também a oposição querendo essa CPI, sendo instalada essa CPI. O próprio Hamilton Mourão falou que isso não deve ter nenhum efeito imediato, que não deve ser, né, trazer alguma situação de resolução para esse problema. O próprio Eduardo Cunha também estava comentando que não acredita que esteja, né, hábil a tempo dessa CPI ser realmente trazer algum tipo de solução, apesar dele falar que ser favorável ali, que pode trazer alguns problemas da Petrobras a público. Queria saber a sua opinião. Você acha que isso pode ser mais palanque eleitoral, porque nós estamos vendo na oposição e base querendo essa CPI, ou você acredita aí realmente que essa CPI possa trazer algum tipo de resultado aí num curto prazo? Vamos pensar o seguinte, né, Paula? O governo quer a CPI porque aí ele vai mostrar que não é o governo que tem poder de decidir o preço dos combustíveis na Petrobras. Isso é uma coisa que as pessoas estão totalmente enganadas. As pessoas acham que o governo pode decidir o preço da Petrobras. E aí, isso é independentemente do presidente ser o Bolsonaro, do presidente ter sido Lula, Dilma, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso. Né? A Petrobras não tem como ter o preço dos combustíveis decidido pelo governo. O que acontece que as pessoas não veem? Qual é a função de toda empresa? Eu estive aqui na BMC ontem e estava falando disso. A função de toda empresa, Paula, é dar lucro. Tá? Não adianta dizer, a função da empresa é salvar o mundo, a função da Tesla é salvar o planeta. Se ela não der lucro, por mais que as pessoas deem um tempo para ela investir nas suas ações, quando chegar no ponto que as pessoas veem que a empresa não dá lucro, o que acontece é muito claro. O preço dela desaba, as pessoas param de investir e a empresa quebra. É o que a gente viu com o convidado anterior falando sobre questão de startups. Valuation exagerado, os caras fazendo tobogã, né, na sede, tá certo, super legal, você tem uma sede descolada, inovadora, mas para quê? Se isso não for com a finalidade de gerar um ganho, de gerar uma vantagem, qualquer que seja, nem que seja maior produtividade, é desperdício de dinheiro. Então, como a função da empresa é gerar lucro, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que a União nomeia, por mais que ela tenha maioria das ações ordinárias, maioria das ações com voto, a partir do momento que a União fez a nomeação dos conselheiros e do presidente, o dever fiduciário, ou seja, a quem aquelas pessoas devem responsabilidade, não é a quem os nomeou, não é ao governo federal, é a Petrobras. Portanto, aquelas pessoas devem à Petrobras fazer o quê? Aumentar o máximo possível, dentro do que é razoável, pelo menos em uma economia de mercado, os lucros da Petrobras. E o que facilita muito isso? O fato de a Petrobras ser um monopólio e o fato de nós não termos no Brasil refinarias. O Brasil é um país extremamente deficitário em refinarias. Nós exportamos petróleo cru, mas nós importamos petróleo refinado. Inclusive, se diz por aí, os experts, que a gasolina do Brasil, ela podia baratear 10% se nós tivéssemos o refino no Brasil. O que acontece é que nós importamos essa gasolina lá dos Estados Unidos, do Golfo do México, daquela região ali, aquela refinada, e aí uma vez que essa gasolina vem refinada, também de outras regiões do planeta, você precisa pagar o frete e o seguro do transporte. Isso faz com que aumente o preço da gasolina no Brasil para além do que é praticado no mercado internacional. Aí, mesmo assim, o preço da gasolina no Brasil em dólar não é dos mais caros do mundo, porque em outros países, como, por exemplo, países da União Europeia, a tributação do petróleo é ainda mais alta. Então, os governistas, eles acreditam que vão conseguir mostrar que os conselheiros, mesmo nomeados pelo governo, mesmo com pressão do governo, votam para manter essa política de preços elevados. Por quê? Porque o dever deles era para com a Petrobras. Se você é conselheiro nomeado pelo governo, o governo diz, eu vou te nomear, e você vai lá e vai votar para baixar o preço da gasolina, para tirar essa paridade.
aí os investidores, os sócios da Petrobras, que representam mais de 49% do capital ordinário, das ações ordinárias, e representam mais de 50% das ações preferenciais, eles entram com ações na justiça, no Brasil e no estrangeiro, a depender de onde as ações da Petrobras foram vendidas, e eles vão conseguir obter da Petrobras indenizações bilionárias, e muitas vezes esses conselheiros serão chamados a serem responsabilizados, e não tem seguro, o chamado DNO, Directors and Officers, que cubra essa responsabilidade por esses processos multibilionários. Então, no final do dia, não tem governo que consiga, na canetada, fazer a Petrobras, enquanto ela for uma empresa que se rege por regras de mercado, enquanto ela for uma sociedade de economia mista, enquanto ela não é 100% empresa pública, não tem presidente da República, não tem governo que consiga, na canetada, fazer a Petrobras dizer que ela baixa o preço na força. Então, o governo quer mostrar isso e a oposição quer mostrar o contrário, que o governo tem maioria na Petrobras e poderia fazer alteração da dinâmica. E aí, Paula, vem a pergunta que muitas pessoas não se fazem e que, mais uma vez, né, Paula, a gente assiste analista na empresa A, desculpe, no jornal A, no jornal B, no jornal C, no jornal D, no meio escrito, no meio falado, na internet, Instagram, YouTube, e nenhum deles enfrenta o grande cerne da questão. Por que então, lógico, o primeiro cerne é esse, por que o governo consegue fazer baixar o preço? O segundo cerne é, por que o governo não usa os seus lucros da Petrobras para subsidiar a gasolina, já que o governo quer tanto abaixar o preço da gasolina? A resposta é muito simples. Tá? Isso vem de um ditado, tá? Já se dizia lá na minha terra, né? Embora eu moro em São Paulo há muitos anos, eu sou original do Ceará, tem um ditado no Ceará que diz assim, quando a farinha é pouco, o meu pirão vem primeiro. O que acontece é o seguinte, o governo, quando ele recebe os lucros da Petrobras, ele recebe na proporção das suas ações, não apenas ordinárias, mas também das preferenciais. Só que as preferenciais, elas dão um lucro proporcionalmente maior cada ação preferencial do que uma ordinária. Então, por isso, proporcional, lógico, em relação ao número que existe, em relação ao percentual, vai depender da fórmula de emissão. Então, por conta disso, o governo federal não recebe 50%, pouco mais de 50% dos lucros da Petrobras. Ao contrário, o governo federal recebe mais ou menos 28% dos lucros da Petrobras. Então, se o governo federal subsidiasse a gasolina, o governo federal teria que arcar sozinho com o subsídio. Mas se o governo federal manda a Petrobras, tenta fazer a Petrobras baixar o preço da gasolina, isso diminui o lucro de todos os acionistas. Então, todos os acionistas estariam pagando para subsidiar a gasolina do consumidor brasileiro. Isso significaria que fundos estrangeiros, fundos nacionais, significaria que cidadãos brasileiros, cidadãos estrangeiros que são acionistas da Petrobras, estariam abdicando de seus lucros para subsidiar a gasolina e os combustíveis em geral no Brasil. Então, quando o governo federal quer que a Petrobras baixe o preço, isso significa que ela socializa a conta com os acionistas da Petrobras, em vez de arcar sozinho. Então, se o governo bancasse com seus lucros, de cada real subsidiado, o governo pagaria 100%. Mas se o governo fizer a Petrobras baixar o preço, de cada R$1 subsidiado, o governo só pagaria 28 centavos.